eu começaria por citar um livro que é talvez o mais próximo das práticas do primeiro Tai Chi que se aprende na Escola de Medicina Tradicional Chinesa, onde eu também aprendi formas que não me foram ensinadas pelo mestre Xuan, que é o caso, neste caso, da forma 37 do mestre Dr. Chen Manxing, ele próprio médico, ele que durante os anos de juventude era uma pessoa bastante doente e que foi apurando movimentos da escola Yang, do Tai Chi, portanto os 37 movimentos que ele criou são movimentos que seguem a escola Yang, mas que ele trabalhou numa perspectiva de forma alguma marcial, numa perspectiva de melhorar a saúde. Ele próprio era uma pessoa muito débil, com uma saúde extremamente frágil, e foi com o Tai Chi que ele recuperou, com o Tai Chi da escola Yang que ele aprendeu e com o Tai Chi da escola Yang que ele aperfeiçoou, bem vocacionado para questões de saúde. Portanto, se há um Tai Chi que está mais vocacionado que qualquer outro para a questão do bem-estar e da saúde, são bem os 37 movimentos de Chen Manxing. Neste caso, a busca de livros é muito fácil. O livro chama-se Os 13 Tratados, aqui está na versão francesa, mas ele existe também na versão portuguesa, salvo erro, de uma editora brasileira, penso que é a editora Pensamento. Portanto, é um livro acessível, permite saber descobrir o que é o Tai Chi dos 37 movimentos de Chen Manxing, mas não substitui de forma alguma um professor de Tai Chi. Okay? Portanto, isto como primeiro exemplo. Como segundo exemplo, podemos citar, queres mostrar a capa, Karina, por favor? A capa do segundo exemplo. Podes ir falando. Eu estava à espera que mostrasses a capa do segundo exemplo. Sim, mas o processo tecnológico é sempre, como direi, é outro ritmo. Ok. Portanto, o segundo, salvo erro, é o Tai Chi para a saúde e para a autodefesa. Neste caso, é um livro que não é, de forma alguma, não foi concebido para aprender, mas que mostra como se pratica, mostra qual é a envolvente do praticante, quais são os objetivos e, sobretudo, escrito por um mestre falecido há relativamente pouco tempo, Titi Liang, que trabalhou muito sobre as formas de Tai Chi a dois, portanto, não o Tai Chi de prática individual, solo, mas de prática com dois participantes. Ele descreveu muito detalhadamente, num livro que é exatamente o Tai Chi para duas pessoas, ele descreveu muito detalhadamente aquilo que foram as nossas aulas com o professor Manuel André, o que foram as nossas aulas de Tai Chi Dance. Foi ele que talvez descreveu com maior detalhe todo o trabalho a dois, dessa forma belíssima que é o Tai Chi Dance, que, no entanto, provém de uma forma de Tai Chi Combate, ou seja, já nada tem a ver com a questão que falávamos há pouco, Chen Manxing, que era nitidamente Tai Chi para a saúde. O Tai Chi dois participantes, que correspondeu nas aulas da escola ao Tai Chi Dance, provém de uma forma de combate a dois, ok? Portanto, esse mestre Titi Liang, autor deste segundo livro que falámos, tem também excelentes livros sobre essa forma a dois. Passamos ao terceiro livro, que é um livro sobre o trabalho das artes marciais
de mãos nuas, portanto, sem utilizar qualquer espécie de arma. O Tai Chi tem variantes com leque, com sabre, com espada, com bola, com bastão, com bengala. O mestre Lu Xuan criou uma forma belíssima do Tai Chi com bengala. E, para além dessas formas que utilizam armas, este livro consagra-se exclusivamente às artes marciais que apenas utilizam os punhos. Punhos sem mais. É da autoria de um japonês, Kenji Tokitsu, e não é por isso que ele deixa de focar nos aspectos essenciais do Tai Chi, básico Tai Chi Chuan, punhos, versão punhos. É um livro belíssimo, de uma leitura muito agradável, com alguns exemplos muito interessantes, portanto é uma abordagem ainda mais diferente daquelas que tínhamos visto primeiro. Uma de iniciação muito focada nas questões da saúde, outra já a apontar para as questões da autodefesa, também da saúde, mas também nas envolventes psíquicas e dos comportamentos que andam associados ao Tai Chi, e agora este que é muito vocacionado para a questão das formas que apenas envolvem mãos. Passamos a seguir ao próximo livro, que já corresponde a não propriamente uma impressão. Este livro e o seguinte são dois livros que, de algum modo, são edições em offset, portanto, nem são reimpressões, uma vez que salvo erro, este que foi publicado em 1900, peço desculpa da interrupção, em 1907, mas que foi, de tal modo a riqueza de detalhe deles, que foi reimpresso em 1994 em edição facsimilada. Portanto, é um facsímile da edição de 1907, impresso em 1994 e totalmente disponível no mercado. Este livro descreve muito detalhadamente algumas das formas das mais complexas da escola Yang, do estilo Yang. Muitas delas, tanto neste livro como no livro seguinte, contêm detalhes que só nos chegaram hoje através da tradição oral. E como é que se faz para não alterar a tradição oral? De uma maneira muito simples, cantando. Portanto, muitas das regras, muitas das recomendações, muitos dos movimentos que constituem as formas da família Yang, a única maneira que tiveram de chegar aos nossos dias sem serem deturpadas, foi exatamente porque foram descritas em poemas e em canções. Portanto, não eram escritos livros até 1900 e tal, 1900 e muito poucos, não havia praticamente livros sobre Tai Chi Qigong. Começou a haver algumas fotografias, não filmes, mas fotografias sequenciais com grandes afastamentos, grandes intervalos de tempo entre cada clipe, que reproduziam as sucessivas etapas pela qual passava a forma, mas aquilo que de facto descrevia com grande detalhe aquilo que nós precisamos de fazer na forma, inclusivamente como não cometer determinados erros, eram canções. E foi a transcrição dessas canções para papel que, no caso destes dois livros, nos permitem fazer chegar até hoje pequenos detalhes de execução das formas. É evidente que não se recomendam estes livros a um principiante, nem a ninguém que queira aprender. São dois livros que interessam sobretudo ao praticante que tem interesse em estar focado no rigor, em ter interesse em não deixar que a forma se deturpe com o tempo. Nós sabemos que professor que ensina aluno, aluno que ensina professor, se não houver uma base sólida, há sempre um risco, uma tendência a haver algumas alterações. Okay? Portanto, cada um pode acrescentar ou modificar um bocadinho. O interesse destes dois livros é
exatamente por transcreverem coisas que nos chegaram através de poemas ou de canções, contém um detalhe que de outra maneira não se teria perdido. E, portanto, são reimpressões muito recentes, mas exatamente de edições de 1907 e 1934 que nos fazem chegar até hoje todos esses detalhes, que naturalmente só interessam a um aluno que já é mais avançado, está mais atento ao detalhe e tira partido desses livros. Apenas para vos dizer que não é comprando um livro que se faz Tai Chi. Os livros podem nos ajudar a esclarecer determinadas dúvidas, a corrigir determinados erros, a chamar-nos a atenção para determinados aspectos que não nos apercebemos durante a prática, mas não mais do que isso. Não há nada que substitua o professor. Sem dúvida. E como, para fechar isto com uma chave de ouro, o Rui preparou também uma sugestão, como não poderia deixar de ser, de um livro, portanto, do Qigong, não é? Ora bem, nós estamos a falar de Tai Chi, mas Tai Chi não é mais do que uma das muitas formas de Qigong. Tai Chi é sempre Qigong. Qigong o que é? É trabalhar a energia. Não se pode fazer Tai Chi sem fazer Qigong. Quando estamos a fazer Tai Chi, mesmo que não corresponda a nenhuma forma de Qigong, estamos a fazer Qigong. Portanto, toda e qualquer forma de Tai Chi é uma forma de Qigong. Mas há muitas formas de Qigong que não são Tai Chi. Mas todo o Tai Chi é uma forma de Qigong. E, portanto, não seria de forma alguma aceitável que nós falássemos de Tai Chi, de livros sobre Tai Chi, e que não deixássemos aqui alguma referência também ao Qigong, uma envolvente muitíssimo mais extensa, não apenas com práticas externas, mas também com práticas internas, que tem excelentes livros, todos eles também, não basta ler, é preciso ter professor, é preciso prática de grupo, e neste caso é um livro do professor, do mestre Wong Kiev Kit, que já veio algumas vezes a Portugal e que eu tive o privilégio de ter com ele num workshop há já uns 15 anos no Ginásio Clube Português. É um dos grandes mestres de Qigong a nível mundial, tem uma série de livros publicados sobre esta arte. Naturalmente que poderíamos citar outros, como o mestre Mantak Chia, como o mestre Bruce Francis, que é americano, mas que foi dos primeiros americanos a irem estudar artes marciais para a China, ainda muito jovem. Portanto, podíamos escolher um, portanto, podíamos escolher quantos mais também de excelente qualidade. Neste caso, talvez pela abrangência e pelo livro ter uma perspectiva muito aberta, muito ampla e de ser de leitura muito fácil, que eu escolhi A Arte do Qigong, do mestre Wong Kiev Kit. Ora, muito bem, Rui. Todos eles acessíveis, menos os dois penúltimos, que são de facto apenas recomendados a quem tenha uma prática já bem cuidada, bem duradoura e bem persistente. Porque a persistência aqui é extremamente importante, ok? Sem dúvida. Pois é, o tal lema de a partir da prática ir percebendo o que é que a prática nos revela. Exato. O que é que ela nos faz descobrir dentro de nós próprios. Ora bem, bom, uma bela forma de terminarmos esta conversa, no fundo, esta partilha do Rui. Muito obrigada. Queria agradecer uma vez mais, porque é mesmo muita generosidade estar aqui e partilhar toda essa experiência e conhecimento e a sabedoria acumulada. Nada, Karina. Com o maior prazer. Obrigada. E até uma próxima. E obrigado pela tua ajuda também.
sempre, sempre ao dispor. Tchau.